Quero vos saudar com a bendita paz do Senhor. Os felizes já chegaram? Os alegres podem dizer glória a Deus? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 4 a seguir. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3, versículo 4 diz assim: O Senhor chamou o menino, o Senhor chamou o Samuel. Samuel, e este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. E este se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Eu não te chamei, meu filho, torne a deitar-se. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Samuel não conhecia quem? E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então Eli entendeu. Eli fez o quê? Eli fez o quê? Que era o Senhor quem o chamava. E disse: verbalize assim: quando ouvir essa voz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu estava falando com Deus ontem, hoje, e eu resolvi dedicar todo o meu final de semana para o Senhor. E muita gente me chamou para tanto aniversário, tanta coisa nesse final de semana, que eu nunca imaginei que tanta gente fazia aniversário em abril. Mas eu resolvi dedicar esses 2 dias para o Senhor, meditando e orando. Meditava de novo, orava de novo, e o Senhor começou a falar comigo, pastor André. E o Senhor começou a falar no meu coração algumas coisas que, como pastor, eu me sinto no dever de repassar à igreja. Porque o dever de nós pastores, além de tantos, um deles é instruir as pessoas pelo caminho correto, baseado nas escrituras sagradas. E o texto que acabamos de ler agora, a Bíblia diz que Deus falou com o menino Samuel. A grande verdade é que nesse momento aqui, Samuel é muito mais crente do que o seu mestre Eli. A grande verdade é que nesse momento aqui, Samuel tem muito mais vida com Deus, apesar de ainda não conhecê-lo, do que Eli. Só que muita gente vai falar mal de Eli, vai dizer que Eli não soube corrigir os filhos, vai dizer que Eli foi um pai ruim, vai dizer que como Eli foi um pai ruim, ele foi um péssimo sacerdote. Só que as pessoas vão falar da ocasião que Eli errou. E por que ninguém fala dos 39 anos que Eli teve vida com Deus? Eu nunca vi uma mensagem de alguém falando bem dos 39 anos de Eli. Só que a Bíblia vai nos dizer que Deus aparece a Samuel, e Samuel era um. Samuel ouve Deus falar e pensa que Eli está falando com ele. E quando Samuel ouve a voz lhe chamar, ele vai até o quarto de Eli, aquele que nesse momento já não era tão crente quanto Samuel, mas que já tem uma história que durou 39 anos na presença de Deus. Em nenhum momento da trajetória de Samuel, você vai ver Samuel falar mal de Eli. Samuel foi o único na Bíblia que teve 3 ministérios: juiz, profeta e sacerdote.
Samuel foi a primeira voz profética da Bíblia. Moisés era profeta, Débora era profeta, mas o primeiro a profetizar foi Samuel. Então Samuel, ele traz consigo particularidades que ninguém trouxe, mas nunca falou mal do erro de Eli. Nessa tarde, o Senhor me traz algo que eu preciso te instruir. Se você quer ter um ministério de sucesso, não fale mal de ninguém. Ai, pastor, mas Velho Testamento eu não gosto. Também você não gosta de ler Bíblia, então você não gosta de nada. Mas vamos para o Novo então. Jesus, ele nos dá o mesmo exemplo quando se encontra no Jordão com João Batista. Enquanto Jesus estava na carpintaria, João Batista estava pregando às margens do Jordão. Só que João era aquele que iria abrir o caminho para um pregador que pregava melhor do que ele. Jesus, o próprio João falou isso: eu batizo com água para arrependimento de pecados, mas depois de mim vem um que prega muito mais do que eu, e esse batizará com fogo e também com o Espírito Santo. Quando o pregador que prega mais que João Batista aparece, o que é que João faz? Senhor, foi um prazer abrir o caminho para o Senhor, e nesse momento eu quero entregar a minha carteirinha. Alguns teólogos vão dizer que ele participava dos essênios. Eu quero entregar a minha carteirinha do clube dos essênios. Nesse momento eu quero dizer que foi uma honra. Eu quero dizer que para mim foi uma alegria servir ao seu reino. Mas nesse momento é momento do Senhor me batizar, porque o Senhor é aquele que é maior do que eu. O Senhor é aquele que é grande, não só grande. O Senhor é o Filho do Todo-Poderoso. Então nesse momento o Senhor me batiza e eu encerro o ministério aqui na terra. E Jesus olha para ele e diz: que é isso, João? E toda a história que você construiu aqui vai para onde? Enquanto eu estava na carpintaria, planando madeira, e você estava aqui pregando e batizando pessoas, para onde vai essa história? Senhor, mas o Senhor é tão gigante, tão maior do que eu. João, que é isso, João? Eu nunca posso passar por cima da história de ninguém. Jesus se ajoelha e João o batiza. Porque Samuel era um menino. Samuel era um menino. Nunca pode achar que é maior do que o mestre. É por isso que pessoas não têm sucesso nos seus ministérios. Porque na primeira oportunidade que ele tem para pregar, ele quer passar por cima daquele que lhe ensinou a pregar. Na primeira oportunidade que ele tem, porque a internet fez de mestre aqueles que sempre foram péssimos alunos. Todo mundo é pregador na internet. Todo mundo é cientista político na internet. Todo mundo entende de OMS, de Organização Mundial de Saúde. Todo mundo entende de vacina, de cloroquina na internet. Todo mundo fala de tudo, sim ou não? Quando na verdade são meninos que precisam baixar a bola e aprender com o mestre. E quem é o mestre? Jesus. Quem aprende com Jesus tem humildade para saber que é um menino aprendendo. Aí alguém vai olhar e vai dizer: menino, tu é filho de uma promessa, a tua mãe era estéril. Porque o diabo, ele não vem com crítica não, muitas vezes o diabo vem com elogio. Aí o diabo vai olhar e vai dizer: menino, você veio de uma promessa, a tua mãe era estéril, você tem uma marca na sua vida, você é profeta, juiz, sacerdote, passa por cima de Eli. Ele olha e diz: eu tenho tudo isso, mas não deixo de ser um menino. Você quer ter um ministério de sucesso? Entenda que você não é nada mais do que um menino. Você quer ter um ministério de sucesso? Entenda que quem dá veredito de ministério não é você. Quem dá veredito de ministério é Deus. E eu provo na Bíblia, o próprio Deus indignado com Saul. Deus estava indignado com Saul. Deus pode se indignar, porque o mesmo Deus foi o Deus que matou Eli. Só que ninguém sabe que Deus matou Moisés em cima do monte. Tem gente que diz que Eli foi para o inferno, porque Deus, é claro, quando expressa a raiva pelas atitudes errôneas de Eli. E Moisés foi para onde então? Porque o mesmo Deus disse: olha a terra. Tem hora que Deus é frio também, viu? Deus disse: olha a terra. Moisés olhou a terra. Deus disse: é boa a terra. Moisés disse: é boa a terra. Disse: mas você não vai entrar. E Moisés morreu em cima do monte.
E onde está Moisés? Onde está Moisés? No céu nos aguardando, gente. O próprio Moisés veio com Elias e falou com Jesus na transfiguração. Moisés foi o grande homem de Deus, o libertador de Israel. Onde está Eli? Alguns vão dizer que está no inferno, mas vão se surpreender quando chegarem no céu e encontrarem Eli, porque o mesmo Deus que matou Moisés foi o mesmo Deus que matou Eli. Só que a história de Eli, boa, não é apagada na sua morte. Deus me trouxe aqui essa tarde tão somente para te dizer: ninguém vai conseguir apagar a tua história. Alguns vão tentar. Alguns vão chamar Samuel e vão dizer: Samuel, você é tão melhor do que ele, Samuel, fala mal dele. Mas como você é crente e sabe que é um menino, você vai dizer assim: Deus se irou com ele como se irou com Saul. Aí alguém disse: vai lá, Davi, e mata Saul. Ele disse: não posso. Deus sim, Deus se ira. Deus pode matar porque Deus deu a vida, mas eu não vou colocar a mão naquilo que eu não tenho poder e naquilo que não é meu. Ninguém vai conseguir colocar a mão sobre a tua história. Ninguém vai conseguir apagar uma história que vou... Levante a mão, eu estou profetizando. Ninguém vai conseguir apagar uma história que você escreveu ao longo de uma vida. Ninguém vai conseguir apagar uma história que você escreveu ao longo de tantos anos. Ninguém vai conseguir apagar o teu nome, diz o Senhor. Se você acredita nisso, glorifica e aplaude. Faz alguma coisa para Jesus aí. Aleluia.